Ó Senhor. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, meu anjo? Bom dia. Bom dia. Bem, somos 4 na sala, eu e mais vocês 3, né? Olha só, turma, página 545, tá? Hoje nós vamos ter a nossa aula de redação. Aqui. Então, vamos lá, turma. Opa. A gente vai começar com a questão do relatório, né? O que seria um relatório, na verdade? Vamos dar um exemplo aí, um gênero textual, né? Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios. Excelentíssimo senhor governador, trago a vossa excelência. Estão vendo os pronomes de tratamento? Como que eu tenho que usar os pronomes de tratamento que eu tenho que usar em um relatório? Trago a vossa excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios no 28. Não foram muitos, que nossos recursos são exíguos, assim minguados, entretanto quase insensíveis ao observador afastado, que desconhece as condições. Aí, no caso, turma, ele vai falando dos começos, né? O principal, que sem demora inicie, Ravim, Palmeira, ele vai começando a falar do começo da problemática. Ela vai explicar, ele vai fazer um relatório sobre o problema. Depois ele continua, né? Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com tenacidade. Por que ele está usando esse vocabulário rebuscado? Porque ele está escrevendo para uma autoridade, né, gente? Obstáculos dentro da prefeitura e fora dela, dentro de uma resistência mole, suave, de algodão e rama. Foram uma campanha só, oblíqua, carregada de bílis, pensavam que tudo ia bem nas mãos do nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós. Outros me davam 3 meses para levar um tiro. Aí ele está escrevendo aqui. Aí, no caso, você pode usar palavras que não fazem parte do seu vocabulário. No caso que ele colocou, né, gente? Ele usa metáforas dentro do relatório, ele conclui. Só que no caso do relatório, você pode usar a primeira pessoa diferentemente da dissertação. Então, procurei sempre os caminhos mais curtos, nas estradas que se abriram, só há curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis, evitei emaranhar-me em teias de aranha. Certos indivíduos, não sei porquê, imaginam que devem ser consultados. Outros se julgam autoridade bastante para dizer ao contribuinte que não pague impostos. Não me entendi com esses. Há quem ache tudo ruim e ria constrangidamente, e escreva cartas anônimas e adoeça. Né? Então, ele já explica mais ou menos como que funciona e depois, no caso, ele conclui sobre o que ele falou. Mas, como eu disse, é uma conclusão que é diferente da dissertação. Fechei os ouvidos, só um minuto. Aí ele vai continuar a conclusão, né? Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei, ele está dizendo aí, né, as multas, não favoreci ninguém, devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram da inteligência, que é fraca. Perdi vários amigos, os indivíduos que possam ter semelhante nome. Não me fizeram falta. Há descontentamento se a minha estada na prefeitura por esses 2 anos dependesse de um plebiscito. Talvez eu não obtivesse 10 votos, paz e prosperidade. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929, no caso Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, gente, é um escritor
modernista, né, que vocês vão ver agora. Não, na verdade, vocês vão ver no terceiro ano, nas aulas de literatura, tá? Aí, no caso, turma, está falando, né, Palmeira dos Índios, tem uma imagem, aqui embaixo tem o próprio Graciliano Ramos. Então, você vê que a data é assinada embaixo, o relatório, a data não é em cima, como a gente começa, é embaixo, estão percebendo? E a gente assina o nosso nome, tá? Tem que assinar o nosso nome. Em tom de conversa, né? A partir da leitura do relatório de Graciliano Ramos, em sala de aula, vamos reconhecer alguns recursos expressivos presentes no texto para compreender mais detalhadamente como se constrói sua força persuasiva. O objeto desta atividade é identificar os trechos do texto estruturados com os recursos expressivos enumerados a seguir, procurando mostrar que efeito eles produzem. Então, olha só, turma, a referência ao leitor, né? Que efeito, no caso, ele está produzindo? É uma referência sutil do autor ao texto, né, turma? Então, no caso, seria, né, o número 1, uma referência sutil do autor ao texto. Agora, 2. Ele fala as repetições enfáticas. No caso, seria o quê, gente? A 2. O principal, o que, sem demora, iniciei o de que dependiam todos os outros, segundo creio. Foi estabelecer alguma ordem de administração. No caso, é principal aqui, tá, gente? Eu escrevi principal, mas é principal. Agora, a terceira, no caso. A presença de enumeração e de polissíndeto, repetição da conjunção e. Há quem ache tudo ruim e constrangidamente e escreva. Então, no caso, a tem que abrir aspas, gente, que está retirando o texto. Há quem ache. No caso, gente, quando ele fala o polissíndeto, é quando eu tenho a presença de várias conjunções no texto, né? Há quem ache tudo ruim, vírgula, e ria constrangidamente, vírgula, e escreva
Ó, vocês vejam na terceira que ele coloca o e, estão vendo? Eu falo assim, gente, e chegou, e caiu, e levantou, e tomou banho, e se enxugou. Gente, que susto essa imagem, Clarissa. Eu, hein? Vamos para a próxima. Número 4. A ironia. Havia Palmeira inúmeros prefeitos, os fiscais, esses resolviam questões de polícia e advogavam. No caso, está falando do prefeito, né, gente? Debochando do prefeito. Havia em Palmeiras inúmeros prefeitos. Inúmeros prefeitos. Aí, no caso, está debochando, né? Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam. Ou seja, gente, os prefeitos tinham as funções deles, né? Mas acontece que eles faziam o quê? Eles pegavam, eles advogavam, eles debochavam, né? Debochavam não, eles faziam funções de policiais, eles faziam funções de advogados, ou seja, ele se desviava da própria função. Os elementos descritivos com uso de metáforas. Gente, tem várias metáforas aí, né? Eu até falei com vocês, mas ele começa mais ou menos assim, ó. Encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Dentro, uma resistência mole e suave de algodão em rama. Né? Ele usou metáfora. Então, vamos lá. Encontrei obstáculos dentro da prefeitura. E fora dela. Dentro, uma resistência mole suave de algodão em rama. A 6, ele pega as marcas de presença do enunciador no texto. Não sei se a administração do município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior. Aí, já achamos uma, né? Não sei se a administração do município é boa ou ruim. Município aqui tem que ser com M maiúsculo, tá, turma? Porque eu estou me referindo a um determinado município. Bem, agora vamos para a página. Todo mundo está conseguindo enxergar isso no chat, né? Então, nós vamos agora para a página... Os recursos expressivos do relatório.
No relatório lido, Graciliano Ramos quebra o tom burocrático de muitos textos desse tipo pela forma como escreve. Ele concilia a objetividade, a concisão e o caráter formal do relatório técnico com um estilo próprio, capaz de dar à vida a mensagem transmitida, e dessa forma despertando esse leitor. Porque, gente, geralmente relatório é uma coisa chata, né? É formal, só que tem que ser objetivo, ele vai conciliar a objetividade, ele vai ter concisão, ele vai ter um caráter formal, e ainda vai colocar o estilo dele em questão, né? A relação texto-contexto. Repare que o enunciador do texto, de acordo com o objetivo a que se propôs, faz um relatório ao governador do estado de Alagoas sobre os trabalhos que efetuou com o prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Para produzir o texto, combinou um relato com sequências descritivas e sequências dissertativas, é o que eu quis dizer. Lembra lá que na conclusão ele usa a primeira pessoa? Por quê? Porque ele tá descrevendo. Geralmente, numa dissertação, a gente não usa a primeira pessoa, porque senão nós não temos que dar pessoalidade. A partir do momento que você usa a primeira pessoa em um texto, use primeira pessoa em um texto, você está dando pessoalidade a esse texto. Ele quebrou, ele mudou, né? Só, gente, isso aqui é um relatório, a gente não está falando de dissertação. Esse fato mostra que, em geral, o relatório objetivo e no subjetivo predominam fatos e acontecimentos que podem se combinar e se enriquecer com a presença de outros tipos de estruturação textual, a descrição e dissertação. Então, no relatório, ele uniu dois gêneros, né? Esse fato mostra que, em geral, o relato objetivo e no subjetivo predominam fatos ou acontecimentos que podem se combinar e enriquecer com presença do tipo de estruturação textual, a descrição e dissertação. Então, olha só, gente. O que seria a descrição? A descrição é você descrever algo que você está vendo, um relatório. Você vai fazer um relatório. Eu chego para vocês e falo assim, segundo ano, vocês vão pegar, vão enumerar sobre a conduta do aluno tal na sala. Vocês vão começar a descrever para mim. Que ele faz isso, que ele é aquilo, que ele chega desse jeito, que ele sai da sala, que ele chega atrasado, que ele é pontual, que ele faz os exercícios, que ele não faz os exercícios. Aí depois você vai fazer você vai misturar nesse relatório uma dissertação. Você pode falar assim, você está descrevendo para mim que é um gênero. A descrição é um gênero diferente da dissertação. Então, na descrição, você vai chegar e vai começar a descrever a postura dele na sala. Aí depois você quer falar para mim o porquê daquela postura. Aí o porquê daquela postura você vai até na dissertação. Que você vai ter que ir para um lado científico, você vai ter que ir para um lado psicológico, por que ele está agindo daquele jeito. Então, você vai unir dissertação e você vai unir descrição. Ao estudar os principais recursos expressivos do texto, você pode observar que Graciliano Ramos escreveu utilizando as convenções formais. Gente, você mesmo usando, né, de opinião, tem que ser opinião de uma maneira formal. Então, a sua escrita vai ter que ser formal. Aqui, turma, tem um outro relatório, que no caso foi pedido por um professor de história. Ele está falando de um relatório. Eu não vou ler o relatório, né? Então, depois vocês deem uma lida na questão do relatório. Então, olha só, nesse relatório aqui, para nós fazermos essas atividades, nós vamos ter que pesquisar. Vocês estão aí com o livro? Pesquisar não, consultar. Esse relatório ele está na página 548. Então, olha só, turma. Identifique o enunciador e o enunciatário do texto. No caso, quem escreveu esse texto? Bem, turma, agora nós estamos na página 549, né? E na página 549 está perguntando, né? O enunciador. No caso, então, o 1, letra A do número 1. Então, ele pede o enunciador. No caso, quem é o enunciador, gente? O professor de história pediu, né? São os estudantes
do segundo ano do ensino médio. No caso, é o enunciador. Mas ele pergunta também quem é o enunciatário. No caso, o enunciatário é o professor que solicitou. No caso, foi um professor de história. O objetivo pelo qual o texto foi produzido. Vamos para B, né? É relatar um estudo do meio realizado na cidade de Iguapé, que no caso fica no estado de São Paulo. Número 2. Note que, embora a disciplina responsável pelo estudo realizado e relatado seja história, nele há elementos que podem ser alvo do interesse de outras disciplinas, como geografia, biologia e arte. Discuta com seus colegas onde encontramos a presença no relato de elementos relativos à história. Onde aqui no caso, turma, vai... então, vou colocar o A, né? 2A é história. Vamos procurar aí, gente, história. O terceiro, o quarto e o quinto parágrafo. Em relação à estrutura das construções, descobrimos que antigamente as casas eram feitas de taipa, blocos. Antigamente, história. Mais tarde fomos à base da Gamarra, que estava estudando de Mata Atlântica. Hoje a cidade conta durante o século XVI. Aqui nós temos a presença de história. Então, no caso, turma, história, eu vou estar no terceiro a presença da história tem nos parágrafos 3, 4 e 5. Aí nós temos agora a 2B, né? A 2B está pedindo para nós encontrarmos elementos da geografia. Vamos ao elemento da geografia. Está falando das informações a respeito da região, né? Então, no caso, geografia, as informações a respeito das particularidades da região. Então, olha só. Vamos ver aqui.
Olha só, turma. Quando ele fala principal da cidade, no caminho observamos a presença de hotéis e pousadas, restaurantes. Aqui eu estou falando do quê? Do espaço, né? Da mudança, da transformação de um espaço rural, um espaço urbano, geografia, da fundação na região. Eu estou falando do tipo de vegetação, né? Blocos de pedras, então estou falando da vegetação, estou falando do clima, estou falando da localização, de como vive. Caramba, a geografia está muito presente. O estado onde está localizado. Aí depois ele pede sobre a biologia, 2C. 2C, ele está pedindo relatos sobre a biologia. Então, já na biologia, ó, no último dia, nossa atividade foi visitar uma praia e conhecer um manguezal para saber como ele realmente é. Trata-se de um tipo de floresta que possui muita lama. As areias da praia eram muito brancas e apresentavam 3 marcas de camadas da maré em direção às dunas que delineavam os avanços do recurso do mar. Pudemos verificar que as pressões seletivas ou pressões ambientais, elementos que a natureza coloca para selecionar as espécies, né, gente, mais adaptadas, eram a maré e o vento, calor excessivo, o solo arenoso e movediço. Na região havia insetos e aves marinhas, assim como ciris, moluscos e grandes variedades de peixes. Pô, gente, biologia, né? Então, no caso, a biologia seriam os parágrafos. Parágrafos 10 e 11. Agora, a 2D, né? A 2D eu nem lembro, eu acho que é arte. É arte, né? Vamos para a arte. Ó, aqui, gente, logo na 8, fazer objetos e artesanatos em geral, constituindo uma... Você pega uma madeira e faz artesanato. Arte. Parágrafo 8. Agora vamos lá. Aqui a conclusão, né? Não está marcando o tempo, não, gente, que está faltando? Acho que faltam 10 minutos para acabar. É porque é engraçado, né, Bia? Começou 9h50, né? São 9h20, então já tem meia hora. Até porque não apareceu aqui aquele tempo ainda restam, né? A que conclusão podemos chegar sobre os relatórios, tendo em vista o que percebemos respondendo à questão anterior? No caso, gente, vocês já ouviram falar de uma palavra chamada interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade é quando eu falo de todas as disciplinas. Ou seja, esse relatório ele é interdisciplinar. Por que ele é interdisciplinar? Eu falei de história, eu falei de geografia, eu falei de biologia, eu falei de arte. Se eu escrever um texto, é redação, é português. Então, é interdisciplinar. Todo texto, se eu li, se eu consultei, é literatura. Então, estão entendendo por que é disciplinar? Interdisciplinar. Então, o que nós devemos escrever é exatamente isso, na terceira.
é que se trata de um relatório interdisciplinar. Agora que veio, Bia, os 10. Número 4. Embora o relatório escrito pressuponha um emprego da variedade padrão da língua, nele encontramos um registro característico da oralidade, mais coloquial. Cite 2 desses elementos e comente seu efeito para avaliação do relatório do ponto de vista de nosso curso: o uso da leitura e o da produção de textos. Vamos para 4, né, gente? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos para o número 4. 4. Início de frase com pronome anteposto ao verbo. Então, ele começa, né? Nos dirigimos. A gramática jamais vai permitir esse tipo de coisa, né, gente? Nos dirigimos. Início, não é nós dirigimos, é nos dirigimos. Colocar o pronome oblíquo no início, né? A gente sabe que existe e exige a necessidade de ênclise nesse caso. E ele usa próclise. A gramática jamais vai permitir esse tipo de coisa. Eu e Deus me livre. Então, assim, não precisa estudar gramática, né, gente? A gente pode escrever de qualquer jeito. Aí depois, esse é o exemplo 1, né? Agora nós vamos para o exemplo 2. Ainda na 4, tá, gente? Já o exemplo 2. Escolha do verbo ter em vez de haver. Por quê? O verbo haver, ele é mais erudito e o verbo ter é mais coloquial. Então vai ser a escolha do verbo ter em vez do haver. Aí ele coloca lá, né? Um guia do local nos contou. Quer dizer, aqui olha como que ele usa formalidade, gente. No início lá, ele coloca o pronome no meio. Nos contou que no município tinha muito ouro. Tinha muito ouro. Aí agora a gente vai justificar desse exemplo 1 e desse exemplo 2 da 4, né? Então vamos lá. Os elementos coloquiais, no caso dessa forma que ele está escrevendo, usando o pronome antes, usando próclise, quando na verdade tem que usar ênclise, né? Os elementos coloquiais dão vivacidade ao texto.
aproximando. Gente, vocês estão entendendo porque, às vezes, a própria linguagem, exemplo, você vai fazer Enem, você vai fazer o ERJ, né, o FRJ. Quando você for prestar vestibular, ele vai exigir que você tenha um discurso extremamente formal. Ele vai pedir para que você escreva com a forma culta da língua, né? Mas aqui, no caso, nesse relatório que o professor de História pediu, no livro, né? Ele faz, o aluno escreve de uma maneira que ele faz com que o leitor fique mais próximo a ele e que ele entenda. Gente, quantas vezes um professor não explica uma matéria e você, às vezes, tem dificuldade de entender pela forma que esse professor fala, e aí o seu colega entendeu. Quando o seu colega te explica, não parece que está muito mais claro que o próprio professor? Por quê? Porque o seu colega tem uma linguagem mais próxima à sua, diferentemente do professor. Às vezes o professor até se adequa, né? Se iguala ao seu vocabulário, só para você poder entender, né? Para ficar mais fácil. Bem, turma, é isso. Alguma dúvida até aqui? Olha só, eu gostaria que vocês fizessem a página 549 a 552 para casa, tá? Mas é para fazer, tá, turma? Porque eu com vocês com o trabalho de casa é uma coisa. Então, no caso, né? 549 a 552. Para casa, tá? É isso, turma. Fique bem, tá? Alguma dúvida? Parece que o Juan tá... Nossa, digitei muito, hein? Parece que o Juan tá dormindo hoje. Então, turma, é isso. Fiquem bem. Tá, palminha, né, Bia? Para você também. Nossa, vocês hoje estão muito animados, eu percebi. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Beijo. Tchau.